continuação na segunda parte da nossa aula agora, entrando já na 3/4 da aula para poder a gente concluir essa parte do assunto. Nós falamos sobre a parte dos indicadores, aqui, que foi o tempo máximo de interrupção, e nós temos a duração de interrupção individual ocorrida em dia crítico, por unidade consumidora no ponto de conexão. Essa daí é o seguinte, existe a questão de dia crítico, e esses dias críticos, ela tem justamente a paralisação que ocorre, a duração da paralisação por dia crítico. Então, o que acontece? Na continuidade do fornecimento, avaliado pela ANEEL, tem subdivisões. Os limites de indicadores, DIC e FIC, que são aqueles que a gente falou aqui atrás, está aqui. DIC, duração de interrupção individual por unidade consumidora, e o FIC, frequência de interrupção por unidade consumidora. Então, são definidos por períodos mensal, trimestral e anual. O limite do indicador, que é o DMIC, que é esse daqui, cadê ele aqui? Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora. Duração máxima de interrupção, está aqui, por unidade de conexão. Ele é definido por mês. E o limite do indicador, que é aquele que é nos dias críticos, cadê ele? Está aqui que a gente falou nele agora. Duração de interrupção em dias críticos. Ele é definido para cada interrupção em dia crítico. No caso, ele é unitário, né? Para cada paralisação em dia crítico, ele marca 1. Os demais são mensais, e o DIC e o FIC seria mensal, trimestral e anual. Então, a continuidade do fornecimento é avaliada pela ANEEL através da subdivisão das distribuidoras. Então, vamos lá. O que acontece? O consumo de energia teve uma economia, eu achei interessante a gente falar sobre isso, 14% durante a pandemia, agora esse período. Então, o que acontece? Foi colocado a implementação das medidas de combate ao coronavírus. E com essa questão de quarentena, por incrível que pareça, vocês podem parecer assim, não, mas o pessoal estava em casa e teve um gasto maior em casa. Ok, realmente, se você for avaliar por residência, a gente vai ter um gasto maior por residência porque a gente vai ter uma frequência maior de pessoas em casa. Mas quando nós falamos no pessoal em casa, nós tiramos o pessoal da indústria, das empresas e tal. Então, esse conglomerado, vamos dizer assim, de indústria, de empresa e tudo, tem uma significação maior em relação à residência, até pela quantidade de energia consumida, até pela quantidade de motores ar-condicionados que estavam funcionando e tudo. Então, nós tivemos uma economia de 14% durante a pandemia, agora já durante essa paralisação. A média do consumo de energia no Sistema Interligado Nacional caiu 14% em relação aos primeiros dias de 25 de março, de acordo com o estudo realizado pela Câmara de Comercialização de Energia, que é CCEE. Nesse caso aqui, ele fez um comparativo, repara só que interessante. Do dia 1º a 20 de março, teve uma média. Do dia 21 de março até o dia, que no caso completou 30 dias, tivemos uma economia de 14%. O mercado, a redução foi de 18% no período de isolamento, impulsionada pelo baixo consumo dos principais setores, que no caso negociam energia no Mercado Livre. Quando a gente fala do Mercado Livre, é porque existem alguns estados que têm essa capacidade de você escolher qual é a concessionária de energia que você quer. Então, você vai para um que tem uma tarifa menor, você tem um que tem uma tarifa diferenciada. Então, você escolhe qual é a concessionária de energia que você quer receber energia. Então, esse é o Mercado Livre. Quando você tem essa questão do Mercado Livre, a redução que no Brasil foi de 14%, em média, no Mercado Livre foi de 18%. A demanda diminuiu de 13% no mercado cativo. Cativo é justamente onde você não escolhe. A queda é menor por causa da continuidade do serviço na classe residencial. Justamente aqui, quando houve uma redução, mas o impactante foi justamente na parte
residencial que teve o aumento. Foi menor por conta do aumento das residências. Mas, ao todo, em geral, nós tivemos uma redução de 14% no Brasil. Então, tá aí. Os dados são comparativos entre 21 de março e 17 de abril, com a semana de 1º a 20 de março. São os mesmos períodos. Nós temos os primeiros 20 dias de março e nós temos os 20 dias de março e abril. No período considerado como posterior às medidas de contenção, foi atualizado em relação aos estudos dirigidos anteriormente e tal, na quarentena de 18 de março. Basicamente, no Brasil, foi adotada essa questão da quarentena, apesar da gente saber que o vírus já estava no Brasil há um tempo antes. A quarentena começou dia 18 de março. Foi estipulado no Brasil essa data. Mas o que acontece? Após essas medidas de contenção, foi que começou a gente a fazer 18, teve esse período, 19, 20 e 21 de março, a gente começou a fazer esse comparativo. Então, a gente tem aí 2 dias, que no caso foi a contenção, foi a adaptação que a gente teve, essa questão de começar a medição desses parâmetros. O levantamento leva em conta a demanda total do mercado, como a gente falou, em consumidor que compra energia diretamente das distribuidoras. Nós temos, quando ele fala em consumidor que compra energia direta do distribuidor, no caso, nós somos clientes que compramos direto do distribuidor, quando nós falamos em equatorial, quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de comércio. Então, leva tanto o mercado livre quanto o mercado cativo, que eles chamam. Ao se analisar o desempenho do consumo de energia por ramo de atividade, verifica-se, aqui interessante, que a indústria automotiva e o segmento têxtil lideraram as maiores quedas. Então, fábricas de veículo, eles decretaram, tivemos 2 fábricas aqui no Brasil que decretaram férias coletivas nesse período. Então, os trabalhadores ficaram em casa, então as fábricas pararam por um período. Então, nesse período que eles pararam, nós tivemos uma queda considerável, e as fábricas têxtil também, fabricação de tecidos, roupas e tal, também resolveram parar, e tivemos uma queda com as taxas, além das taxas de tecido superior aos 14%. Então, nós temos aqui as maiores quedas no ramo de atividade por megawatt, média de consumo entre 1º de março a 20 de março, entre 21 de março a 17. Então, o consumo médio de 1º de março a 20 de março seria 21,069 megawatts, e nós tivemos uma variação média de 18%. A variação nos 6 primeiros setores impactaram no Covid da menos 28%. Está aqui. Então, o consumo médio agora, do dia 21 ao dia 27, é de 17.244, então nós tivemos uma redução de 21 para 17, e nós tivemos aqui o comércio, 187 megawatts, tivemos as indústrias têxteis em 341 megawatts, tivemos aqui 457 megawatts, em torno de 25%, 23% nos minerais não metálicos, os manufaturados, 611 megawatts, então uma redução de 34%, 598, 65% no total acumulado, 37% em serviços e 8% em as demandas variadas. Consumo entre 21 e 17 de abril, variação total média de 18% de redução, e aqui são os principais fatores que influenciaram esse decréscimo, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Nós acabamos fazendo uma espécie de racionamento de energia indesejado, porque, na verdade, ninguém queria estar passando por isso, mas esse foi o comportamento do fornecimento de energia no Brasil depois da quarentena. Eu achei interessante trazer isso para vocês, porque é atualizado, é uma coisa atual, que a gente está lidando com essa eficiência energética, com a disposição justamente do recurso, e a gente está tendo essa economia, indiretamente, forçosamente, vamos dizer assim, mas é real, está aí para a gente poder analisar e fazer o nosso quadro industrial, ver como é que está, que impacta diretamente, né, no nosso trabalho como engenheiro, que nós lidamos com a planta, a Fabril,
Então, a gente tem que estar acompanhando qual é a tendência de mercado, como é que está sendo e tal. Então, é isso aí. Houve uma redução de média de 14% desde que começou a quarentena até agora. Então, o que acontece? Hoje em dia, nós temos esse gráfico que ele diz o seguinte: 79% das empresas utilizam energia elétrica como principal fonte de energia, ainda no Brasil. 67% das empresas que utilizam principalmente energia elétrica em seu processo produtivo têm prejuízo com as falhas no fornecimento. Então, isso afeta direto pela qualidade do fornecimento de energia elétrica que a gente estava falando nessa aula. Nós temos 93% das empresas que utilizam principalmente energia elétrica em seu processo produtivo receberam elevação do custo com energia, perceberam a elevação do custo com energia. Então, nós temos 93%, deixa eu ver, parece que tem gente querendo entrar na sala, deixa eu ver aqui quem está lá. Tem alguém aqui. Pronto. Então, nós temos 93% das empresas que utilizam principalmente energia elétrica, eles perceberam que elevaram seu custo por conta da variação das tarifas da energia elétrica. 52% das empresas tomaram alguma medida para lidar com o aumento do custo da energia. 35% das empresas que utilizaram principalmente energia elétrica em seu processo produtivo afirmaram que o impacto com o aumento da tarifa no custo total foi alto. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Esses 3 últimos tópicos que são interessantes para o comportamento do nosso mercado hoje. A gente sabe que a energia elétrica, ela teve ultimamente um aumento na sua fatura mensal. As tarifas vêm só crescendo, e assim, nessa condição, nós temos que pensar como empresários, no caso, como dono como gestor de uma planta, a gente tem que pensar em custos. A gente tem que pensar em custo. Até porque, assim, até na residência da gente em si, a gente pensa em custo, e essa questão de como a gente vai fazer para conter essas medidas. Então, 93% perceberam que a variação da taxa da energia elétrica elevou o seu custo de produção. 93%. Então, esses 93%, se eles têm um lucro presumido, vamos dizer assim, eles estipulam um valor para eles terem de lucro. Então, se você elevar o custo, você vai ter que tirar aquele lucro por cima do custo. Então, você elevando o custo, você repassa o preço para o cliente. Então, nós vamos ter 93% das empresas elevando o custo do seu resultado, da sua produção, aumentado por conta da tarifação de energia. Aí, 52% dessas empresas, eles perceberam que o custo aumentou e tentaram fazer alguma coisa para conter esse aumento. Ou trabalhar com fornecedores, ou buscar um fornecedor que seja mais em conta, tentando segurar a qualidade do produto, mas justamente pensando em não repassar esse aumento para o cliente. Porque se aumentar, talvez o cliente repense se ele vai continuar comprando o produto dele ou vai procurar também um outro fornecedor. A gente tem que pensar nesses 2 aspectos. Você não pode simplesmente alterar o valor, porque você dá a possibilidade do cliente pensar em talvez mudar de fornecedor. E 35% das empresas que sofreram impacto na tarifa e diz que o custo foi alto. Essa questão do custo alto, muitas vezes, a própria empresa não tem como segurar o preço, já que, digamos que tem isso também. Às vezes, a produção, o custo de produção é alto e você tem um lucro baixo para poder compensar o preço. Então, na hora que você tem uma elevação do custo, você não tem como segurar esse aumento. Então, você já repassa para o seu cliente. 35% das empresas fizeram isso. Então, esse é o comportamento atual, hoje, do nosso mercado. É bem interessante a gente estar vendo essa questão também, até para uma tomada de decisão, porque a informação é quem ajuda na tomada de decisão. A gente tem que estar analisando todos os lados para poder, quando a gente for precisar tomar uma decisão, a gente tem que tomar uma decisão assertiva.
E aqui eu tenho o ranking das concessionárias de grande porte, que foi lançado pela ANEEL no fornecimento de energia em 2019. Então, nós temos aqui a Equatorial, no Pará, em segundo colocado. A gente tem a Equatorial aqui, ela não entrou nesse ranking, mas a gente tem esse ranking aqui. Em primeiro lugar, Santa Cruz, a EMG em segundo lugar, disputando com a Equatorial. Nós temos esse quadro aqui, mais de 400 mil unidades consumidoras. Quanto menor o DGC, melhor a avaliação da empresa. Então, esse DGC é justamente o índice de menor interrupção, a melhor constância de funcionamento. Ranking das concessionárias de pequeno porte. Essas concessionárias de pequeno porte é mais aquela concessionária de mercado livre, que você tem especificado em um determinado local, que vocês podem negociar aonde fica mais em conta para você estar trabalhando. Aqui nós temos, para 2019, nós temos 99,85% de disponibilidade média do serviço. Isso é muito bacana, esse é um índice muito bacana. Em 2019, nós tivemos quase 100% de disponibilidade média de serviço. Não foi 100% porque existem as paralisações que computam, mas nós temos um índice de disponibilidade média do serviço de 99,8%. Quantidade média de interrupções, 6,64 no ano de 2019, é muito bacana, quantidade média, de acordo com o fornecimento. Compensação paga pelos consumidores, 616 milhões de reais foram pagos como compensação. Quando a gente fala de compensação, a gente já pensa justamente o seguinte, que às vezes você faz um contrato de consumo presumido, digamos assim, de constância de fornecimento. Você contrata da distribuidora ou da geradora, no caso, um consumo de energia mensal e você paga por isso. E ela tem que lhe dar os 30 dias de fornecimento. Quando isso não acontece, quando acontece uma interrupção, ao invés de você pagar, você começa a receber. Ela lhe paga porque ela tem um contrato, que ela, na hora da interrupção, ela lhe paga um valor que é referente à indisponibilidade do fornecimento da energia. Isso é compensação. E nós temos um tempo médio sem energia no ano de 12,77 horas, pelo fornecimento da quantidade de energia e a quantidade de vezes que faltaram, dividido pela frequência de vezes que faltaram, nós vamos ter um tempo médio de 12 horas,7. Então, os indicadores, eles são muito interessantes. Em 2019, nós tivemos um ano, os indicadores muito bacanas em relação aos outros anos. São esses os números, que são interessantes a gente dar uma observada. Bacana, pessoal. Tranquilo aí com vocês? Deixa eu parar aqui a gravação para poder a gente voltar e conversar.